Boa tarde a todos. Em nome do Laboratório de Psicologia Escolar, sejam todos bem-vindos ao nosso 13º Colóquio de Psicologia Escolar e 4º Colóquio Internacional de Psicologia Escolar. O coordenador da atividade vai ser a professora doutora Aline Beckmann, de Castro Menezes. Ela vai se apresentar e aos demais autores que realizarão a gestão da atividade. Aí eu lembro em relação à gravação, para vocês poderem estar disponibilizando no e-mail do colóquio, que eu vou colocar no chat, para a gente colocar disponível no nosso canal do YouTube. A gente agradece a parceria e a participação de todos nesse colóquio. Eu desejo um excelente evento e fiquem à vontade. Estarei disponível para o que vocês precisarem. Vocês serão de 30 a 40 minutos para a exposição. Depois a gente abre para perguntas. Vocês estão com a palavra. Gente, boa tarde. Eu agradeço a presença de vocês. Eu imagino que nós devemos ter ainda mais pessoas entrando daqui a pouco, quando acabar a palestra do professor Leandro, né? Mas eu fico feliz de já ter a presença aqui de vocês. Como a Fabiana colocou, né? Eu sou a professora Aline, eu vou mediar a mesa com a apresentação dos trabalhos. O título da nossa mesa é Vivências Universitárias na Pandemia, o impacto do modelo remoto de ensino. E os nossos trabalhos, eles vão se referir à experiência de um projeto de extensão que tem sido conduzido na Universidade Federal do Pará e as reflexões que emergiram a partir dessa experiência. Então, serão 3 trabalhos que serão apresentados brevemente e depois nós vamos abrir para discussão para vocês poderem participar e interagir conosco. Se durante a apresentação vocês já quiserem colocar questionamentos ou comentários no chat, vocês podem fazer isso, que eu já vou ficar registrando esses comentários, esses questionamentos, para a gente repassar para os apresentadores no final, ou vocês podem, ao final, abrir o microfone e colocar também como vocês se sentirem mais à vontade, certo? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todas e todos aqui, e aí nós vamos, então, iniciar com a apresentação pelo Matheus de Souza. Ele vai apresentar o primeiro trabalho, e aí eu vou deixar nas mãos dele. Agora, Matheus, pode ficar à vontade para te apresentar e apresentar o teu trabalho. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Matheus de Souza, sou da Universidade Federal do Pará, faço parte do Laboratório de Soluções Educacionais e também sou um componente do projeto Roda Vida. E hoje eu venho apresentar o trabalho que foi síntese da nossa atuação dentro do projeto. Devido à minha internet não ser das melhores, eu vou precisar apresentar o trabalho com a câmera desligada para evitar alguns problemas que eu já tive em algumas outras atividades. Mas, posteriormente, eu tentarei ficar com a câmera ligada para tirar possíveis dúvidas que venham a ocorrer, falas, etc. Pode começar a projetar o slide. O nosso trabalho se chama Vivências Universitárias na Pandemia, o impacto do modelo remoto de ensino. Esse trabalho foi feito por as pessoas que estão no slide. Em síntese, a gente vai falar um pouco da nossa experiência dentro do projeto e da ferramenta educacional que a gente utiliza dentro do projeto. E eu espero que eu consiga dialogar bastante sobre todas essas coisas que atravessaram, né, a nossa experiência até então. Eu vou desligar agora a minha câmera. Pode passar, Larissa. Então, em dezembro de 2019, na província de Wuhan, na China, foi detectado o primeiro caso de uma infecção viral, que já tinha uma cepa conhecida, mas ela foi detectada naquele período. Devido à potencialidade de expansão no contágio, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde notificou oficialmente o estado de pandemia pela Covid-19, que resultou em impactos significativos na sociedade devido à atual crise sanitária. Houve a necessidade da sociedade em se adaptar a esse novo contexto, que precisou se adequar a uma série de normas sanitárias para conter a proliferação do vírus, como a higienização das mãos,
uso de máscara, distanciamento físico e isolamento social. Dentro do contexto educacional, houve a necessidade de se adaptar a essa nova realidade. A Unesco estima que houve um fechamento generalizado de instituições de ensino em mais de 150 países, estimando que, em média, 91% dos alunos do mundo tiveram as suas atividades presenciais interrompidas. No Brasil, a gente precisou de uma série de medidas, diretrizes nacionais e regionais para que as instituições de ensino pudessem continuar funcionando de acordo com as normas sanitárias, com as normas de saúde, e que o ano letivo possa ter continuidade. Foi aí que o ensino remoto emergencial foi pensado, para justamente conter a proliferação do vírus e diminuir os impactos sociais e educacionais que esse novo período estava demandando. Pode passar. A temática da saúde mental, ela já é debatida assim na sociedade amplamente, tanto no meio acadêmico quanto na imprensa, entre outras esferas. A gente sabe que a experiência universitária é uma experiência almejada por muitos brasileiros e ela vai além de questões que envolvem ascensão social, desenvolvimento pessoal, enfim, desenvolvimento científico acadêmico. Dentro do contexto universitário, a gente tem uma série de experiências trocadas, construção de identidades, experiências individuais, experiências coletivas, contato com outras pessoas, com outras culturas. É uma experiência muito complexa. E dentro dessa experiência muito complexa, dentro da literatura, a gente percebe que é uma experiência que ela é atravessada por uma sobrecarga de estresse muito grande. Já tem um tempo que a literatura vem debatendo todas as questões que tangem a saúde mental, e a gente tem, basicamente nos trabalhos até então, que a experiência universitária ela pode causar indicadores de depressão, ansiedade, burnout, ideação suicida, enfim, uma série de fenômenos que podem ser agravados ou podem ser desenvolvidos durante esse processo. Na pandemia, a literatura ela evidenciou que houve um agravamento dessas questões que envolvem saúde mental. Isso abre uma brecha para a gente pensar alternativas de intervenção que vão além da intervenção propriamente clínica. O contexto universitário, a gente sabe que dentro do Brasil a psicologia ela não é acessível a todo mundo. A gente tem um problema em relação a isso. Então, há uma necessidade de se pensar alternativas de acolher essas demandas de saúde mental dos universitários, mas que seja de acordo com a nossa realidade. Foi nesse período... Pode passar, Larissa. Foi pensando em todas essas demandas que tangem o adoecimento psíquico e sofrimento mental na universidade que o projeto Roda Vida foi pensado. Ele surgiu de um projeto de extensão, que é a Psicologia Escolar na Promoção da Saúde Mental Estudantil no Ensino Superior, coordenado pela professora Aline Menezes Beckmann, e ele tem como principal foco justamente acolher esses estudantes de graduação que sentem que a experiência dentro da universidade, de certa maneira, pode estar sendo adoecedora. E o projeto trabalha com um tipo de tecnologia educacional específica, que é o peer counseling, que a gente vai conversar um pouquinho para frente. Pode passar. Pode passar para o próximo, Larissa, depois a gente volta para esse. Então, o projeto Roda Vida trabalha com a perspectiva do peer counseling.
Afinal de contas, o que é o peer counseling? O peer counseling, ele é uma tecnologia educacional que, na literatura, a gente percebe que foi sendo desenvolvida na década de 70, no Canadá. Ela surge a partir de um princípio de tutorias acadêmicas que se expandem para uma perspectiva mais psicológica, mais coletiva e não inteiramente clínica. A partir da década de 90, devido à adesão dos programas de peer counseling e os resultados positivos que os programas vinham tendo nas universidades, houve uma grande expansão desse tipo de intervenção em universidades do mundo inteiro. E aí, tu pode passar, Larissa, para aquela citação que eu separei? Então, o que basicamente tange o peer counseling? O peer counseling é uma estratégia que pressupõe que, dada a oportunidade, os discentes estão aptos a resolver seus problemas cotidianos, desenvolvendo um conjunto de práticas que não são clínicas, mas que visam criar um contexto favorável à autoexploração de pensamentos e sentimentos em busca de alternativas. O peer counseling é uma intervenção que visa justamente proporcionar um espaço em que pessoas que estão atravessando uma mesma realidade, não de maneira integral, mas parcial, possam trocar experiências, porque quando você passa por uma realidade, você está passando por uma experiência em algum local, em um determinado período de tempo, você tem coisas em comum que vocês podem contribuir. E o peer counseling, ele basicamente tange nesse sentido, de que pessoas que partilham de uma certa parcela da realidade possam, em um determinado espaço, compartilhar dessa experiência e, assim, proporcionar ajuda mútua, principalmente voltado à ajuda psicológica. Pode voltar no slide anterior, nos dois, o projeto Roda Vida, utilizando essa ferramenta, ele se divide em duas etapas, basicamente. A primeira etapa é a fase de capacitação. É quando os bolsistas e os voluntários eles entram no projeto, todo mundo passa por uma capacitação teórica sobre o peer counseling. A gente também entra no grupo do projeto, a gente participa das discussões, acompanha algumas rodas de maneira para ouvir, né, para observar, e posteriormente as pessoas começam a acolher dentro das rodas. As rodas propriamente ditas, elas são divididas para 2 mediadores. Durante a roda, a gente procura ser um mediador de fato. A gente propõe assim, algumas atividades disparadoras para que os componentes das rodas possam explorar determinados assuntos livremente, sem que a nossa intervenção, enfim, seja muito diretiva. Então, é um espaço para que pessoas, universitários, falem com outros universitários e possam compartilhar suas experiências de maneira livre. E é basicamente por aí que tange o projeto. Pode passar, Larissa. Dentro das rodas de conversa, a gente percebe um reflexo da literatura. Demandas que envolvem desde questões de ansiedade, depressão, problemas relacionados ao sono, problemas institucionais, como algum tipo de dificuldade acadêmica, algum tipo de assédio com professores, enfim, problemas institucionais, problemas psicológicos. A gente percebe isso livremente durante as discussões que acontecem nas rodas de conversa. Então, ao nosso ver, o aconselhamento entre pares ele é de fato muito efetivo. A partir do momento em que acontece a interação entre os pares, a ferramenta ela meio que já se justifica, porque a gente percebe o quanto na troca de experiências as pessoas vão
enfim, trocando experiências, vão ganhando confiança, vão se acolhendo. A empatia ela é muito fundamental dentro desse processo. Nesse período de pandemia, a ferramenta ela é muito essencial porque houve uma urgência dentro da psicologia escolar, né, de que os psicólogos e as psicólogas escolares elas precisavam acolher essa população que passava pela experiência universitária dentro da pandemia e nem sempre tinha pessoal para acolher essas pessoas. Existe também, nem todo mundo tem acesso às clínicas escolas dentro das universidades, então, dentro das potencialidades do aconselhamento entre pares, a gente percebe que existe uma democratização do acesso a um espaço de saúde emocional que a ferramenta consegue trazer. Ela também é uma ferramenta, de certa forma, mais barata, porque ela é de fato coletiva, então nós gostamos bastante. É uma ferramenta que a gente percebe que existe uma aplicabilidade muito boa. E durante nossa experiência nas rodas de conversa, nas discussões, alguns desafios, não da ferramenta em si, mas da própria adesão das rodas vão acontecendo, assim. Muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar alguns espaços, de poder difundir as rodas de conversa entre os institutos, porque às vezes as nossas mensagens não chegam. É uma ferramenta muito nova, então as pessoas ficam um pouco desconfiadas, mas mesmo assim, a gente sempre tem um saldo muito positivo após as rodas. Pode passar, Larissa. Então é isso, gente. O nosso trabalho foi basicamente esse. Gostaria de agradecer a todo mundo por ter me escutado até então. E a gente pode passar para o próximo trabalho. Obrigada, Matheus. Depois, quando a gente abrir para discussão, a gente pode discutir um pouco melhor como foi essa experiência, né? E agora nós vamos dar continuidade com a apresentação do Denilson Lima, da análise dele. Pode apresentar, Denilson. Pode te apresentar e apresentar o teu trabalho. A todos que chegaram depois, eu sou a professora Aline. E eu queria agradecer a presença de todos e esperar que seja uma experiência proveitosa para todos. Pode falar, Denilson. Um momento que eu vou mudar minha rede de internet aqui, tá bom? Para ver se fica melhor. Ok. Larissa, pode começar o compartilhamento dos slides, que aí é o tempo que ele retorna, né? Para os que chegaram depois também, então, só fazendo uma breve contextualização, essa mesa nós vamos discutir as vivências universitárias na pandemia, o impacto do modelo do ensino remoto, a partir de um projeto de extensão que é desenvolvido na Universidade Federal do Pará, onde nós acabamos fazendo a escuta de diversos alunos de graduação de diferentes campi e de diferentes experiências e vivências que tiveram lá. Então, eu acho que vai ser muito interessante a discussão ao final das apresentações, para nós compararmos as experiências que vocês estão tendo nos espaços de vocês e debatermos as possibilidades e os desafios desse contexto. Denilson, tu já estás de volta aí? A outra coisa que eu sinalizei no início também é que vocês podem colocar quaisquer contribuições e perguntas no chat durante a apresentação, que depois eu vou repassar para o debate, né? E também, se quiserem deixar para o final das apresentações, nós vamos poder ter um momento de debate tanto pelo chat quanto pelo microfone. Então, vocês só levantam uma mãozinha e a gente vai gerenciando por aqui. Então, eu vou agradecer a participação de todos. Todos e todas. Denilson saiu, ele já deve estar retornando. Que eu imagino que deve ser justamente a troca de provedor.
Vocês acham que a gente inverte a ordem, então, gente, para dar tempo dele se organizar? Pode ser melhor, né? Então, pode parar de compartilhar, Larissa? Eu vou passar a palavra para a Anne Castro, que vai apresentar o que seria o terceiro trabalho, mas aí ela apresenta agora e depois o Denilson apresenta o dele. Pode ficar à vontade, Anne. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Se alguém puder sinalizar por áudio, eu agradeço. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Então, dando continuidade às nossas apresentações, eu trago aqui um ensaio científico cujo título é Ensino Remoto Emergencial, Perda do Sentimento de Pertencimento à Universidade. Os autores, além de mim, é o Alessandro Carneiro da Silva e o Ronald Gabriel, que estão presentes aqui na sala, e nós fomos orientados pela Aline Beckman. A minha apresentação está estruturada da seguinte maneira: introdução, objetivo, descrição do projeto de extensão que já foi citado, análise de dimensões impactantes na vivência, interlocuções e sentimento de pertencimento e as considerações finais. Eu não vou me ater muito a esses tópicos iniciais, porque o Matheus ele já abordou na apresentação anterior, mas, de modo geral, a gente está situado no contexto da pandemia, a partir da mudança de modelo de ensino com a instalação do ERE, e aqui eu destaco a importância de diferenciar ele do ensino à distância, que já é aplicado no Brasil há bastante tempo, e eu discuto principalmente nesse trabalho o sentimento de pertencimento. E nós hipotetizamos isso a partir dos relatos dos discentes que foram ouvidos nesse projeto de extensão que é o Roda Vida. Então, o objetivo do nosso trabalho é aprofundar essas reflexões sobre os impactos na experiência estudantil do ensino superior, a partir desse recorte temporal, especialmente no que tange o sentimento de pertencimento. E aqui ele é entendido como intrínseco à saúde mental, portanto, a gente pode considerar também como um direito constitucional, uma vez que a nossa Constituição ela prevê atenção à saúde mental, e eu vou discutir isso a partir de um referencial teórico da área que foi articulado com esses relatos de conversa, das rodas de conversa que nós obtivemos. A descrição do projeto é o mesmo projeto que o Matheus apresentou, é um processo educativo científico de extensão universitária. Ele foi criado a partir dessa demanda de adoecimento mental, que é, de certa forma, generalizado no ensino superior. A tecnologia educacional que nós aplicamos é o Peer Counseling, que ele prevê horizontalidade entre os participantes e ele se volta para demandas não clínicas. E aqui nós aplicamos ele através das rodas de conversa, promovendo esse ambiente acolhedor e seguro e com uma escuta empática. Então, a partir do que nós ouvimos e coletamos dessas rodas que foram desenvolvidas em vários institutos da UFPA, nós elencamos 3 dimensões que foram relevantes, se sobressaíram nos relatos e conversam muito bem com o objetivo do nosso trabalho, que é a experiência institucional no espaço físico, a relação entre pares e a afetividade no ensino-aprendizagem. Eu vou definir brevemente para vocês, para que fique claro como que eles se interrelacionam com o sentimento de pertencimento. A começar pela experiência no espaço físico, a literatura aponta a importância que ela tem para a qualificação de identidades socioespaciais. Então, o indivíduo ele precisa se sentir parte de uma comunidade, parte integrante efetiva de fato, e o espaço físico ele ajuda muito esse processo, uma vez que, tendo o espaço físico, ele se torna também simbólico para a construção e formação e solidificação dessa identidade. E, além disso, o espaço físico que nós abordamos aqui, que é a instituição universitária, a gente destaca que, além de espaço formativo, é também um espaço de existência individual e coletiva. Quanto às relações entre pares, o que mais se destaca na literatura é a rede de apoio para o enfrentamento de problemas, uma vez que a gente sabe que a graduação ela é um ambiente estressor, cheio de grandes desafios e exige muitos ajustamentos. Ter relação entre os indivíduos que estão nesse mesmo ambiente é essencial para construir uma rede de apoio, para ter justamente condições de enfrentamento de problemas que surgem, que não são restritos ao ambiente acadêmico, que se misturam com questões vivenciais, pessoais. Então isso é importante para que, é importante inclusive para combater a evasão, e a interação colaborativa também é extremamente importante para a produção de conhecimento,
uma vez que existem pesquisas que comprovam que essa interação de pares, de grupos, ela torna o ensino, ela torna a aprendizagem muito mais potente e eficaz. E o terceiro é a questão da afetividade no ensino-aprendizagem. Aqui, o elemento que a gente destaca principalmente é o papel do professor. Esse, como o Leite aponta, ele tem um papel de mediador entre o indivíduo e o objeto de conhecimento. Então, vai depender das escolhas do professor, da conduta, da forma de abordar um determinado conteúdo. Dependendo da ação desse professor, o indivíduo ele pode ter uma resposta de aproximação ou de afastamento desse objeto de conhecimento, né? E muitas pessoas tentam, já discutiram muito dicotomicamente, na epistemologia da ciência, por exemplo, a separação entre razão e emoção. Mas a literatura mais recente de psicologia escolar, ela vem apontando que são dimensões indissociáveis, que é preciso ter afetividade no ambiente escolar para que haja, de fato, um ensino e uma aprendizagem eficazes. Aí, sendo assim, uma série de variáveis, elas são afetadas pelas 3 dimensões de forma transversal. E aí todas elas acabam influenciando diretamente no pertencimento. E aqui eu trouxe algumas para apresentar para vocês. E o interessante é observar que todas elas são afetadas de maneira sempre transversal. Começar pela rotina. A rotina, segundo os relatos dos nossos discentes, para muitos ela era preenchida quase 100% na instituição. Então, um turno do dia era reservado para as aulas na graduação, o contraturno normalmente era preenchido com estágios, projetos de extensão, coisas do tipo. As refeições eram feitas na instituição, até mesmo o retorno para casa na Universidade Federal do Pará, nós temos o terminal, e ele marcava também um momento de encerramento do dia. Então, quando houve essa mudança a partir do Covid, do ensino remoto emergencial, a rotina ela sofreu uma mudança abrupta para muitos discentes. E ela, se vocês podem reparar no que eu acabei de discorrer, foi afetada tanto em relação ao espaço físico, porque a universidade, os espaços da universidade marcavam os momentos do dia, né, na relação entre pares, porque esse convívio no ambiente da universidade, ele era cerceado por colegas de classe, por orientadores, colegas de trabalho, enfim, e a afetividade também, porque o contato direto, ter um momento do dia reservado com o professor presencialmente, ter mais trocas em sala de aula, porque muitos descrevem, inclusive, que o ambiente online se tornou muito frio, com pouca interação, as pessoas não ligam a câmera, tanto por não se sentirem à vontade ou não terem condições. Então, tudo isso na rotina, por exemplo, afetou o pertencimento, fazendo com que os alunos se sentissem distantes da universidade, mesmo matriculados, mesmo desenvolvendo atividades, enfim. A motivação também sofreu impactos, muitos relataram que estavam se sentindo desmotivados, alguns relatos, abre aspas, empurrando o semestre com a barriga, muitos tiveram que trancar o curso, acabaram saindo, e a motivação, ela também é transpassada por essas 3 dimensões que a gente elenca, e a falta dela também interfere no sentimento de pertencimento. O aluno não se engaja mais em produções, ele não se engaja em produzir conhecimento, não se engaja nas atividades que a sua instituição fornece, ele vai se afastando cada vez mais, perdendo a identidade coletiva dentro daquele espaço que é a universidade, e ele vai no sentido oposto, saindo do coletivo para o individual. A própria experiência integrada de ensino, pesquisa e extensão também, que a universidade propõe, ela também sofre, uma vez que, para desenvolver certas atividades, como, por exemplo, em laboratórios, hospitais, escola, é necessário ter um espaço adequado para isso. O ensino também, como já citei, a questão da sala de aula, tudo isso foi prejudicado, a extensão, o convívio com as pessoas, com todos os atores da universidade, até mesmo no sentido de integração do conceito de psicologia organizacional, de estar realmente inteirado, de saber como funciona, de saber como é o organismo daquele espaço, tudo isso vai gerando um empobrecimento da relação que esse indivíduo tem com a comunidade, com a instituição, e vai afetando o pertencimento.
A posição em relação ao objeto de conhecimento foi o que eu citei em relação à afetividade. Muitos alunos tiveram empecilhos em conseguir se adequar ao que estava sendo pedido, às demandas durante o ensino remoto emergencial, ter que continuar produzindo seus trabalhos, ou se sentirem sobrecarregados com as demandas, sentirem que os professores não estavam bem letrados para as ferramentas digitais, uma série de variáveis que foram citadas, acabaram afastando boa parte dos discentes do objeto de conhecimento, também se relacionando muito com a motivação. Houve também prejuízo na esfera formativa, isso aqui entra uma variável que é social também. Alguns alunos, eles dependiam exclusivamente da instituição para poder se desenvolverem, por exemplo, só tinham acesso a livros e à internet no ambiente acadêmico, e com a mudança que nós tivemos que passar desde 2020, eles não conseguiram dar continuidade de maneira eficaz e com qualidade para esses estudos, e isso teve prejuízos pessoais, saúde mental, preocupações, enfim. As amizades e as relações interpessoais, elas também entram em todas as relações com os atores da universidade. Então, de maneira geral, o que nós queríamos apontar aqui é justamente esses recortes transversais das dimensões que nós citamos, afetando o pertencimento. Produzindo esse trabalho, nós percebemos que ele se trata de um construto, e ele é afetado de maneira direta e indiretamente por uma série de dimensões. Aqui nós citamos 3, mas existem muito mais. A gente chegou à conclusão que houve, de fato, um empobrecimento afetivo e generalizado no contexto do ensino superior, a partir das mudanças que nós tivemos, e por conta disso, considerando a problemática que isso significa para o nosso país, para a ciência, nós apontamos a necessidade de expandir mais trabalhos nesse sentido, até para que a comunidade possa pensar em mais intervenções, porque a pandemia ainda não acabou e a gente ainda não tem noção do tamanho das repercussões, de fato, a médio e longo prazo. E aqui eu destaco o Open Science. No momento tão urgente que nós vivemos, é importante que essas produções elas sejam divulgadas de forma ampla, de forma aberta para a comunidade científica, para que nós possamos justamente alcançar com mais eficácia e rapidez intervenções que possam nos ajudar. No mais, essas são as minhas referências e eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada, Anne, pela tua apresentação. A gente vai seguir com o debate ao final, mas eu já agradeço desde já. E eu vou passar a palavra agora para o Denilson, ele conseguiu reconectar, então vamos ver a terceira apresentação e depois a gente abre para o debate geral. Denilson, pode ficar à vontade. Olá, boa tarde. Me chamo Denilson Lima Cardoso, sou discente de graduação da Universidade Federal do Pará. Voltou. Voltou? Bom, o título do nosso trabalho é Rodas de Conversa, Impactos de um Projeto de Acolhimento entre Graduandos, que tem como autores Denilson Cardoso, Andy Regina, Anne Cavalcante e Jaina Rabelo. Pode passar. Larissa, põe em tela cheia para poder passar o slide, é melhor. Isso, obrigada. Bom, pegando um pouco o que foi mencionado pelo Matheus e pela Anne. Rapidinho, não ficou em tela cheia, Larissa? Coloca em tela cheia, por favor. Tem que habilitar a edição lá em cima no arquivo, senão ele não vai ampliar. Isso. Ixi, saiu tudo. Denilson, os problemas técnicos estão implicando contigo. Perdão. Quer que eu compartilhe aqui, Larissa? Eu estou recompartilhando, só um segundo. Tá. Apareceu? Ainda não. Tá, agora está carregando. Bom, pode continuar. Para analisar os dados que a gente tem que foram feitos a partir das rodas, principalmente as demandas que emergiram durante o evento. Bom, mas como aconteciam essas rodas de conversa? Elas eram realizadas quinzenalmente, em que a cada 15 dias, um instituto da Universidade Federal do Pará, ele era contemplado
E também aconteciam rodas nos campi dos interiores. O público-alvo seria discentes de graduação da Universidade Federal do Pará, a metodologia, o aconselhamento entre pares, e devido à pandemia e à impossibilidade de realizar atividades presencialmente, a gente adotou a plataforma digital Google Meet. Nas rodas de conversa, a gente utilizava bastante mídias como disparadores. Essas mídias eram principalmente músicas e memes, por ser uma linguagem mais acessível e que está no cotidiano dos discentes. Pode passar. Bom, quanto ao processo de divulgação e inscrição, aqui do lado tem uma imagem do que a gente publicava nas nossas redes sociais e também a gente fazia um texto contendo todas as informações e a gente enviava ou do campus e também para as redes de divulgação, pois como eles têm um contato mais direto com esses discentes por meio do CIGA, facilitava bastante no engajamento. A divulgação também era realizada por meio das redes sociais, tanto do projeto como dos centros acadêmicos vinculados ao instituto escolhido e o formulário de inscrição. Nesse formulário, tinha como principal objetivo o levantamento do perfil do discentes e também a coleta de e-mail para ser enviado o link de acesso. Esse formulário ele continha algumas perguntas curtas e objetivas, como, por exemplo, se é uma pessoa com deficiência, se necessita de algum auxílio ou recurso para participar da roda de conversa, bem como a gente deixava uma pergunta livre, onde eles poderiam colocar os desejos, os medos ou as expectativas dele quanto à roda de conversa. Pode passar. Bom, já a coleta de dados da pesquisa. Essa coleta ela foi feita por meio das respostas dos formulários e também dos relatórios, pois a cada roda era feito um relatório e esses relatórios eles seguem a resolução de 2019 do Conselho Federal de Psicologia. O principal dado que a gente tem seria o número de inscritos que a gente, do período que compreende de outubro de 2020 a maio de 2021, a gente teve 611 inscritos. Desses 611, apenas 126 participaram efetivamente das rodas de conversa. Outro dado interessante seria o número de inscritos de pessoas com deficiência, que chegou a 20, e os encaminhamentos realizados durante as rodas de conversa. Esses encaminhamentos, eles poderiam ser tanto externos ao FPA, como também internos, como, por exemplo, a ouvidoria da Universidade Federal do Pará. Pode passar. Bom, quanto aos resultados preliminares que a gente tem. Quanto àquela pergunta que eu havia mencionado no formulário, sobre expectativas, desejos ou medos quanto à roda de conversa, as principais respostas que apareceram foram o desejo de compartilhar experiências com outros discentes, a expectativa de ser um ambiente acolhedor, o desejo de busca de história e o medo de não conseguir concluir o curso ou finalizar o TCC, ansiedade gerada durante esse momento pandêmico, e também eles tinham a expectativa de ser um evento acadêmico, teórico. Pode passar. Bom, já as principais demandas que emergiram durante as rodas de conversa. A gente tem a desmotivação com o ensino remoto emergencial, a incerteza sobre o futuro e o mercado de trabalho, saudades da antiga rotina, como foi mencionado pela Anne, e a falta de aulas práticas. Também problemas de conexão com a internet, as relações interpessoais, por conta da pandemia, eles tiveram que passar mais tempo com familiares. Isso acaba
causando alguns problemas, pois muitos deles menosprezam os estudos, diz que não há para ter tanto... menosprezam o desgaste emocional e físico que a universidade demanda. Bom, também tem a falta de compreensão dos docentes, que não gravavam as aulas para disponibilizar, bem como eles exigiam uma carga de trabalho muito grande desses discentes. E, ao final das rodas de conversa, os mediadores, eles pediam para os discentes avaliarem a roda. E muitos deles avaliaram como gratificante, proveitosa, revigorante, momento ímpar e descontraído, interessante e bem legal e fundamental. Pode passar. Bom, as discussões e considerações finais. Com o que foi mencionado anteriormente sobre a avaliação dos discentes e também a avaliação dos mediadores, a gente pode falar que o objetivo do projeto foi alcançado, que seria esse aconselhamento mútuo, acolhimento mútuo, em que os discentes mesmos se acolhiam, falavam, se identificavam com as falas um do outro, com as vivências do outro. Outro dado interessante seria, para a gente discutir, seria o número de participantes, que chega a ser bem inferior ao número de inscritos, não chega nem a ser 20%. Isso é reflexo do tabu que existe ainda de falar sobre saúde mental. Outro dado interessante seria as demandas do campo dos interiores, que apesar de compartilharem algumas semelhanças com o uso da capital, eles ainda têm algumas coisas bem específicas. Como, por exemplo, a questão da internet, que apesar de eles receberem alguns auxílios de inclusão digital, ainda assim a questão da internet é uma coisa bem forte nas regiões. Também tem a questão de eles demandarem uma rede de acolhimento psicológico, que é quase inexistente. E também tem a expectativa dos discentes da roda de conversa ser um evento acadêmico e teórico. Na caixa de perguntas, eles normalmente davam a entender que eles esperavam uma palestra, que algum professor iria lá, eles iriam ficar calados e esses discentes iriam apenas aprender sobre saúde mental. Bom, também tem... A gente optou por mudar o foco das rodas de conversa. Antes, elas aconteciam por institutos. Agora, a gente ampliou para a universidade toda, mas com um recorte temático, para gerar mais engajamento. Um exemplo disso foi a última roda de conversa que tivemos, que foi falado sobre ser mulher na academia. Também tivemos sobre o luto, sobre evasão escolar, sobre LGBTfobia. E com isso eu concluo minha fala falando sobre a necessidade de criar mais espaços para o debate sobre saúde mental dentro das universidades brasileiras. Pode passar. E é isso, gente. Muito obrigado. Vou colocar aqui no chat as redes sociais do projeto para vocês quiserem acompanhar, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Denilson. Parabéns aos três pelas apresentações. Aqui no chat houveram muitos comentários de parabenização, então eu agradeço. Houve um comentário específico que não está com nome, está com Psicologia UFAP, em que foi comentado: a pandemia agravou muito as condições de acesso ao ensino para os estudantes de baixa renda. Não estamos no mesmo barco. E aí eu acho que esse é um tópico que pode ser interessante de vocês comentarem. E um comentário que eu queria fazer, que eu acho que tem a ver com a fala dos três, né, talvez até para abrir um pouco essa discussão, é que a gente vê uma tentativa com esse projeto de não patologizar as dificuldades enfrentadas no ensino superior. Ou seja, nem todo mundo que está vivendo alguma dificuldade ou alguma experiência que não esteja sendo legal, ou dificuldade de adaptação, enfim, a fala do professor Leandro até abordou vários tópicos nessa direção também, né?
Isso não significa necessariamente que a gente está falando de um quadro de transtorno psicopatológico. Muitas vezes são pessoas que precisam de suporte, de uma rede de acolhimento, de uma rede social solidificada, né? E eu acho que o Denilson apresentou um dado que reitera muito isso, né? Da gente ter 126 participantes efetivos das rodas, mas só 11 com necessidade de encaminhamento. Então, a gente vê que nem todo mundo que está com algum nível de sofrimento necessariamente está precisando de um encaminhamento para um processo terapêutico mais profundo. Às vezes, essa pessoa precisa de um espaço onde ela possa falar e ser ouvida, ser acolhida, fazer trocas, enfim, né? Aqui nos comentários, o Vinícius reiterou a fala da psicologia UFAP, dizendo: estamos numa mesma tempestade, uns navios e outros em pedaços de madeira. Concordo com as duas falas. Denilson, pode falar, pode comentar. Interessante que você falou, professor, sobre esse número de encaminhamentos, é porque muitos deles, desses 11, boa parte, são problemas que seriam resolvidos institucionalmente, em que boa parte deles são para a ouvidoria da UFPA, que seriam sobre relação com professores, sobre alguns órgãos dentro da universidade. E é isso. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Gustavo, pode falar, fica à vontade. O fone está chiando. Tenta... Isso, às vezes é mau contato. Não está dando para ouvir. Tenta participar pelo chat, Gustavo. Eu vou passar aqui a palavra, mas pode ir digitando aí no chat, que aí a gente lê, não tem problema. Mais gente tinha levantado. A Iris também está sugerindo de tentar sem o fone. Enquanto ele está tentando resolver aí problemas técnicos, eu vou passar aqui na ordem para a psicologia UFAP poder falar. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Estamos sim. Bom, meu nome é Diego, eu sou psicólogo, eu trabalho aqui na Universidade Federal do Agreste, Pernambuco, Garanhuns. Eu estou vendo algumas pessoas, não sei se estavam na palestra agora de manhã. Eu queria, acho que a Anne estava, né? Para você ver, Anne, como é diverso, né, as vivências, né, no Pará, lá para São Paulo, aqui também a gente em Pernambuco, no Nordeste. E, tipo, eu queria trazer essa parte do sentimento de pertencimento, que eu faço atendimentos aos estudantes aqui na universidade, e a maioria coloca o seguinte: vou trazer uma frase para resumir tudo. O ensino remoto só deixou a parte ruim do curso. Tipo, veja o que é a universidade, né? O tamanho que é para esse sentimento de pertencimento, a institucionalização, né? Por assim dizer. E também sobre esse tema da roda de conversa, do trabalho do colega, também partilhar aqui a vivência que a gente tem de tentar trazer palestra, tentar trazer rodas de conversas também sobre luto, sobre suicídio, e quanto a demanda estudantil é ínfima. Quanto a demanda, nós temos um pouco de 2.000 estudantes, e há uma grande perda, assim, de estudantes para esses momentos. Paralelo a isso, o que chama a atenção recentemente aqui é que a gente oferece uma palestra de assédio moral e uma grande participação maciça de docentes. Então, meio que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Então, assim, para você ver como as experiências colocam diversas, né? Bom, eu só queria fazer esse comentário. Parabéns aí a todos, né? Muito legal mesmo. E vamos seguir. Obrigada. Eu vou agrupar 3 falas para depois as pessoas comentarem, só por causa para a gente otimizar o tempo, certo? Então, a próxima pessoa que está na fila é o Vinícius. Se vocês quiserem anotar as considerações que vocês vão fazer, isso para os apresentadores, vocês podem fazer isso e depois vocês comentam. Vinícius, pode falar, fica à vontade. Só uma questão aqui que também apareceu, né, para o lado daqui, associando com essa apresentação, que foi muito boa, as 3 apresentações, tá, pessoal? Parabéns. Aqui na minha universidade também houve, né, essa quebra de uma rede social de apoio, que quando ela foi restituída foi muito importante, né? Acabou que por conta de uma disciplina
que a gente precisou fazer uma intervenção grupal, essa intervenção ela acabou tomando algumas proporções muito grandes, assim, que os alunos começaram a se identificar uns nos outros, né, e aí, de fato, foi um chororô bem grande quando eles começaram a expor, assim, as situações vivenciadas ao longo da pandemia, né, porque ainda é muito difícil, né, a gente conversar sobre saúde mental dentro da faculdade, principalmente considerando que a faculdade também é um espaço de sofrimento mental para muitas pessoas, né? Então, quando a gente traz essa dualidade, isso complica muito quando essa rede social de apoio que funciona de uma forma indireta, né? Ela funciona por ser um apoio, mas não por trabalhar questões diretas, né, sobre saúde mental. Então, isso foi muito complicado. E, assim, eu acho que uma coisa que fica muito evidente, eu penso que isso é uma pauta da gente, enquanto profissional, né, de psicologia e de saúde mental, essa questão da patologização da sociedade, né? Então, tipo, não pode sentir tristeza, porque se sentir tristeza é depressão. Não pode sentir ansiedade, porque se você tiver ansiedade, você está com um TAG, você está com fobia social, não pode. Então, se você não consegue dormir, vai ter que tomar um remédio de humor para você conseguir dormir. Então, essa patologização é tão séria que quando a pessoa ela se sente um pouco triste, ela fica, não posso me sentir triste, não é tristeza, vou fazer outra coisa, porque se eu me sentir triste, quer dizer que eu estou doente, sabe? E aí a gente não valida o sentimento, né? Os múltiplos sentimentos que fazem parte da nossa constituição. Essa questão da positividade tóxica, que é muito tóxica, e no tempo de pandemia isso ficou muito mais evidente, de pessoas, como eu falei aí na frase acima, de pessoas que estavam em navios dentro da pandemia e postavam foto meditando, comendo comidinhas fitness e fazia exercício em casa e cuidava do cachorro, e todo mundo ficava, mas por que eu não consigo ficar feliz assim? Né? Então, são questões aí que a gente precisa considerar, e esse projeto de extensão com certeza é muito importante. Então, parabéns pelo projeto e parabéns pela apresentação. Obrigada, Vinícius. Ótimas reflexões também. Vou passar agora a palavra para o Denison Leandro. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de parabenizar todos pela apresentação. É muito enriquecedor e muito importante também um trabalho como esse. E eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu queria trazer uma questão muito importante que a Anne apresentou, que foi sobre o Open Science. Que essa vertente, inclusive, ela ajuda a disseminar, não só para a comunidade científica, mas para a população, algo que é uma realidade ampla, mas é pouco visto, é pouco debatido. Que, inclusive, foi o que o Vinícius acabou de comentar. É muito difícil debater sobre saúde mental na universidade, né? E, geralmente, para a comunidade científica agora, as pesquisas elas ganham muito peso através de inferência estatística, através de análise de dados. E eu vi na apresentação do Denilson, acredito, que houve toda uma metodologia de trabalho com formulários, com análise de dados em si, mas aí que entra a minha pergunta. Eu senti falta, talvez, sobre o que foi aplicado em cima desses dados, porque eu sei que é difícil fazer uma análise sobre sentimento, uma análise estatística sobre sentimento, né? É muito difícil você mensurar, eu estou feliz no nível de 10 a 100, eu estou com uma felicidade de 20. É muito difícil mensurar isso. Mas eu fiquei curioso, até porque não é muito minha área, mas eu fiquei curioso para saber como que foi trabalhado esses dados para chegar numa conclusão X, né? Eu fiquei com essa dúvida, eu gostaria de fazer essa pergunta. Gente, como nós só temos mais 2 inscritos, eu vou passar a palavra para eles logo, a gente encerra as inscrições e vocês já fazem a fala com o sentido de fala de fechamento, certo? Então, a próxima é a Hanna. Pode falar. Olá, parabéns àqueles que apresentaram. Eu sou estudante de graduação na UFPA, em Psicologia, e eu fiz um semestre em Pedagogia também, no semestre passado. Ou seja, os 2 semestres em que eu tive a oportunidade de estudar na universidade foram já no sistema online. E
surgiu debates tanto no grupo de pedagogia quanto em psicologia. Teve debate entre os alunos em relação, em algum momento ou outro, em relação ao sistema online. E eu vi que teve, assim, o debate foi justamente de pessoas, estudantes querendo a volta do presencial e outros estudantes que não queriam. E aí eu achei interessante perceber que tipo assim, não deu para separar esses grupos, por exemplo, quem queria manter online é gente que tem condições e tem o seu computador em casa, a sua internet. Eu vi que as pessoas que estavam falando isso, você normalmente se esperaria que são pessoas que teriam condições, digamos assim, de estar em casa e ter esse estudo online porque tem recursos, mas, na verdade, eram pessoas também que, se tivesse no presencial, teriam que pegar ônibus tarde, porque provavelmente estaria fazendo a aula noturna, e aí já mexe uma questão de insegurança, o tempo que leva. Se a pessoa faz noturno, normalmente é porque ela tem outras demandas durante a manhã e a tarde, e aí a locomoção, pegar não sei quantas horas de ônibus para ir, para voltar, e o custo, né, da tarifa do ônibus. Então, foi interessante ver também esse debate. E o próprio presencial, as pessoas que queriam presencial também falavam, mas presencial tem toda uma dinâmica, no presencial eu queria conhecer a universidade, e quem não tem condições de ter o recurso Wi-Fi ou o computador em casa. Então, é um debate que está tendo ainda, assim, eu vejo nos estudantes, e eu estou falando ainda de estudante do primeiro semestre, no caso, mas que já é uma coisa que, assim, o pessoal ainda discute se a universidade não poderia ter sistema híbrido, porque as vantagens do online seria essa coisa da locomoção, do economizar tempo ou comodidade em certos pontos, mas mesmo as pessoas que defenderam o online em certos contextos também faziam o contraponto do tipo, mas no online eu não produzo tanto. Mas mesmo assim, em alguns momentos eu queria ter online, porque eu não queria estar lá de noite, assim, não tem condição de estar lá. Eu não queria ter que acordar tão cedo para pegar um ônibus, porque isso me cansa, assim, eu queria, sabe, chegar na universidade bem, com condições de prestar atenção, sabe, não com esse cansaço. Aí, enfim, eu trouxe essa questão porque eu acho que combina com o que o debate foi trazido aqui. Com certeza, Hanna, obrigada. Gustavo, pode ficar à vontade. Eu acho que agora que dá para me ouvir, né? Eu só queria comentar que, passando por um pouco da experiência que o Vini também passou, porque a gente estuda na mesma universidade, eu também sou do estado do Maranhão, sou de São Luís, e a gente teve esses atravessamentos, assim, bem parecidos, né? Parceiro de pesquisa, realmente. A gente tem esses atravessamentos bem parecidos e nós, enquanto dentro da instituição, a gente conhece um dispositivo que a psicologia nos trouxe dentro da instituição, da universidade que a gente convive, que é o NAD, né? Que é o Núcleo de Apoio ao Discente e ao Docente. Esse é um dispositivo muito importante que a gente conquistou, é um dispositivo bem pioneiro aqui no nosso estado, que foi conquistado para dar principalmente esse suporte educacional também, institucional, nesse processo de aprendizagem, na dificuldade de aprendizagem e também de saúde mental, para chegar a comentar e ter esse espaço de convívio e de experiência social e de acesso a esse conteúdo. Porém, entretanto, todavia, a gente sempre tem um porém, né? Embora esse dispositivo exista, ele não tem a força institucional, ele não tem aquilo que a gente sempre preza enquanto dentro da psicologia, a força política, o espaço de pertencimento mesmo, de construção de espaços para discutir saúde mental. Então, como bem vocês falaram, e eu parabenizo mesmo o projeto, porque dá para ver que vocês têm essa força, estão tentando trazer essa força aí, e porque o dispositivo existe, porém que, por exemplo, na pandemia, eu estagiei nesse dispositivo, já que a gente estava no período pandêmico, então a gente não poderia se deslocar para outros espaços. Então, meu estágio de psicologia escolar foi nesse dispositivo. Foi uma dificuldade enorme, porque a gente ofertava esse espaço de comunicação, espaço de sociabilidade, espaço para falar sobre saúde mental, sobre pertencimento institucional, mas não havia demanda, não havia pessoas que tinham interesse de chegar até esse espaço. E aí, isso é muito embora, a gente tem várias formas de interpretar essa situação, mas uma delas é que nunca houve essa chegada antes, né? Não foi construído esse lugar não chegou. Então, como é que eu vou confiar nesse dispositivo sem entender, basicamente, do como ele funciona? Embora ele já exista há um tempo, não chega, até mesmo para os cursos, para as turmas de psicologia. Eu também faço parte do centro acadêmico, lá, que é agora recém-fundado, e eu visitei algumas salas para saber como é que estava
essa nova experiência de voltar, né? E eu percebi que existiam pessoas ali refletindo toda essa experiência anterior, turmas que não tiveram contato nenhum presencial e que mal se conheciam, alunos que não se conheciam 0%, que não sabia nem o rosto, nem o nome, nada, não trocavam palavras, e estavam na mesma turma agora, depois de voltar. E a gente vê que a turma ela não tem aquela coesão, ela não se comunica, ela não conversa, eles não têm um espaço de sociabilidade, eles estão passando ali, então o pertencimento não ocorreu, né? Então, acho que o projeto que vocês trouxeram aí é muito importante. A gente tentou bastante no estágio criar esse espaço de pertencimento, a gente soltou um formulário lá e descobrimos que houve muitos problemas com os docentes e discentes, eles não conseguiam entrar em acordo durante o período da pandemia, e existia sempre uma comunicação ali travada por muitos insucessos, e isso ocasionou muitos rompimentos, até mesmo trancamentos de curso, evasão institucional. Então, é uma situação que a gente está passando, ainda estamos convivendo, que é complexa, a gente não tem parâmetros para interpretar completamente o que vai ter disso de repercussão, mas eu acho que a volta para o presencial, é muito importante para reafirmar que, por exemplo, o curso da psicologia precisa que a gente esteja presencial, precisa que a gente conviva juntos, precisa que a gente construa juntos o nosso percurso e perfil profissional, né? E a gente precisa desse espaço para falar sobre a nossa saúde mental. Eu acho que o Vini pode até completar sobre o que eu vou falar aqui para encerrar minha fala. O nosso curso, dentro da universidade que a gente convive, a gente percebe que não existe sociabilidade nenhum, existe uma fragmentação enorme entre os alunos, eles não conversam, eles não debatem, não existe espaço para ao menos ter uma organização política, e o centro acadêmico tem essa tentativa, né, um dispositivo que aí, uma entidade que vem para tentar fazer isso, mas sem um espaço até mesmo para falar sobre saúde mental, a gente não consegue alcançar e não consegue ver no outro a nossa experiência também, né, partilhar das experiências. Então, obrigado por essa experiência que vocês trouxeram, acho que dá a luz até para a gente trazer algumas coisas para o nosso estado e tentar fazer algumas coisas aqui também à luz do que vocês fizeram. Parabéns. Gente, o nosso tempo já está estouradaço, então eu vou pedir para vocês que apresentaram o trabalho, para vocês serem bem sucintos e fazerem só uma fala de fechamento para a gente encerrar. Eu botei aqui no chat o convite para quem quiser continuar esse diálogo conosco. Nós estamos organizando o nosso colóquio da UFPA, que vai acontecer no mês que vem. Então, estão todos convidados a participar conosco, colóquio super inspirado pela Cleise, assumidamente inspirado pela Cleise. Então, vocês são muito bem-vindos a estar aqui conosco. Gente, fiquem à vontade, quem quiser fazer uma breve fala de encerramento. Eu queria responder a pergunta do Denison, que eu acho que ele fez uma pergunta. Eu fiquei pensando aqui no que eu poderia dizer, né? Então, a psicologia em si, ela tem diversas aplicações de pesquisa, assim. A gente pode fazer aplicações qualitativas, quantitativas, e é possível a gente pegar os dados do projeto e, sei lá, delinear um estudo X com algum tipo de metodologia X para poder ter um quantitativo em especial, por exemplo. A gente pode aplicar o projeto e ter um quantitativo sobre ansiedade em alunos de graduação. Isso é possível. Não com a metodologia que a gente estava utilizando agora, porque a gente tem um outro interesse. Atualmente, no projeto, a gente vem utilizando todos esses dados, esses relatórios, enfim, para a gente conseguir construir uma literatura, construir trabalhos que, de fato, emerjam da nossa experiência, de uma maneira de difundir justamente essa experiência acadêmica, mas até de poder difundir as ferramentas que a gente utiliza no projeto. Por exemplo, peer counseling não tem no Brasil, assim, tem pouquíssimos trabalhos, assim, raros trabalhos em português sobre a ferramenta de peer counseling. Então, o projeto tenta, a todo momento, ter uma construção científica a partir das nossas experiências. Acredito que futuramente a gente vai ter, para além de construção de artigos, apresentação, a gente já conversou sobre um possível livro que pode sair, mas eu acho que essa questão é muito importante. A gente precisa produzir ciência, principalmente produzir ciência agora,
no Brasil em 2021, onde o negacionismo vem de todos os lados, a ciência ela é essencial. E a minha fala vai justamente nesse sentido, né, quando a gente está falando de pertencimento, de construção e de representatividade, eu sempre falo sobre essa questão. Não adianta a gente representar várias pessoas em um espaço sem que essas pessoas elas consigam construir dentro desse espaço. Não adianta você agrupar indivíduos em um local achando que isso é suficiente. Se esses indivíduos eles não se sentem parte desse local, se eles não conseguem se relacionar, construir, viver e se enxergar como potencialidades nesse espaço, esse espaço seria totalmente vago. A gente, do projeto, tenta justamente construir espaços de identificação, de sociabilidade, de desenvolvimento emocional, socioemocional, mas, principalmente, a gente tenta construir um espaço de acolhimento para pessoas que não encontram na universidade acesso à validação dos seus sentimentos, da sua saúde mental. A gente lida muito com invalidação, sabe? No projeto. Matheus, eu vou te pedir só para encerrar a tua fala, porque a gente já estourou muito tempo, só para deixar os meninos falarem alguma coisa, por favor. Tudo bem, é basicamente isso. A gente está produzindo algumas coisas e qualquer coisa é só olhar nas redes sociais do projeto. Obrigada, Denilson. Olá, eu vou ser bem sucinto no que vou falar a respeito da pergunta do que a gente está fazendo com os dados. O Matheus até complementou, até falou já, mas eu vou complementar, pois a gente vai fazer análise dos dados, dos relatórios, dos formulários, e a gente repassa esse dado para a Superintendência de Assistência Estudantil, que é o órgão da UFPA que a gente é vinculado. E lá, como eles são um órgão mesmo da própria universidade, eles podem tomar medidas institucionais mesmo. Por exemplo, no cartaz que eu trouxe, fala sobre a roda de conversa do ITEC, Instituto Tecnológico. E se durante a roda a gente percebeu que tem uma demanda muito grande sobre relação professor-aluno, a gente repassa para eles e eles tomam medidas, as devidas medidas. E é isso, gente. Anne, quer falar alguma coisa ou eu encerro? Pode encerrar, professora. Eu já estou me sentindo bem contemplada por todos os comentários. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês, como falaram aqui, da vontade de bater papo a tarde inteira, mas a gente se encontra em outras mesas do evento, que o evento está fenomenal. Então, muito obrigada a participação de todas e de todas. Eu espero encontrar vocês no nosso colóquio também. Um grande abraço e até outras oportunidades. Obrigada também, Fabiana. Até logo. Obrigada, gente. Só um recadinho, Aline, para a gente fechar, né? Agradecer vocês pela participação e que após a finalização do evento, certificados serão enviados, mas apenas para os proponentes da mesa. Os ouvintes não receberão a certificação, né? Eu peço que vocês enviem o link da gravação para o nosso e-mail do colóquio que eu coloquei no chat e convido a todos para continuar seguindo aí o nosso evento, né? Estamos agora com a palestra da doutora Liana lá no YouTube, tá bom? Aguardamos vocês aí para participar conosco e muito obrigada. Falas muito potentes e a gente vai estar no evento de vocês lá também. Já nos inscrevemos aqui no Laboratório de Psicologia. Contem com a gente. Abraço e vamos seguir. Maravilha. Tchau, gente. Obrigadão.